Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da coleta seletiva e também fazer a correção daquelas atividades da aula anterior, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, então na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito da reciclagem, né? O que é uma reciclagem, quais são os processos que a gente tem de reciclagem, quais são os materiais que são recicláveis, né? Tudo isso abordando, então, os principais temas dentro da reciclagem, né? Que são lá os 4 R's, né? A gente também abordou a respeito desses materiais que podem ser reciclados, no caso do papel, do plástico, a gente falou também a respeito do vidro, né? E dos metais, quais eram os tempos de decomposição desses materiais e por que da importância, então, de se reciclar esses materiais, né? Visto que eles têm um tempo de vida muito longo dentro do ambiente e, consequentemente, isso poderia levar a ter um dano muito grande a esse ambiente com essa grande acúmulo, né, de resíduos sólidos que a gente acaba gerando durante o nosso dia a dia. Beleza? E agora a gente vai fazer a correção dessas atividades que a gente deixou da aula passada, tá? Então, lá na atividade 1, tá? A gente pediu lá, reúna-se com o colega e leia com atenção o box Saiba Mais, tempo de degradação dos resíduos. Em seguida, veja que objetos existem no seu estudo e de vocês e respondam, né? Letra A. Indiquem qual objeto provavelmente se decompõe primeiro na natureza e quanto tempo demora essa decomposição. Então, lá no estojo de vocês, provavelmente vocês encontraram lápis, encontraram borracha, encontraram caneta, tá? E provavelmente, e papel, pode ser que vocês tenham post-it lá dentro do estojo, tá? Então, se alguém tinha papel dentro do estojo, a resposta certa seria o papel. Quem não tinha papel e tinha lápis de escrever, ou lápis de cor, a resposta seria madeira, tá? O plástico seria um dos últimos a se decompor na natureza, tá? Juntamente com o látex da borracha, tá? Que é essa borracha que a gente utiliza, é uma borracha diferente daquela borracha proveniente lá do petróleo, que é a borracha de pneu e de outros materiais, tá? Letra B. Indiquem qual, qual é provavelmente o último objeto a se decompor na natureza e quanto tempo demora essa decomposição. Então, provavelmente o plástico, né? E aí aproximadamente 500 anos, dependendo do tipo de plástico, como a gente já viu lá no box Saiba Mais. Tá? Número 2. Pense nos objetos que existem em sua sala de aula. Em seguida, liste todos os que têm como principal matéria-prima vidro, papel, metal, plástico e responda. Então, era para listar lá todos os materiais que a gente tinha em sala de aula, mas poderia ser também do objeto da casa de vocês, para ficar mais fácil, tá? E aí, na resposta da A, é uma resposta pessoal, tá? Então, cada um vai observar um tipo de material diferente dentro da casa de vocês e dentro da sala de aula para responder essa atividade, tá? B. Quais desses objetos possuem materiais recicláveis? Então, os que são compostos de plásticos, os que são compostos de papel, metal, esses possuem o quê? Possuem materiais recicláveis. Madeira é reciclável, professor? Olha, bem pouco, tá, da madeira é reciclável. A maior parte não tem como a gente fazer essa reciclagem da madeira, tá? E agora a gente vai fazer a correção lá do teste da página 288, tá? Então, no teste ele está perguntando assim, qual das vantagens listadas a seguir não podem ser atribuída à reciclagem do lixo? Então, letra A. Como a incineração e a compostagem, a reciclagem diminui a quantidade de lixo destinada a aterros sanitários, tá? Letra B. A reciclagem dá o destino adequado a todos os resíduos especiais, reaproveitando-os como matéria-prima. Tá? Então, isso não pode ser atribuído à reciclagem do lixo. Por quê? Porque a reciclagem não pode ser feita com resíduos especiais, tá, pessoal? Lembra que a gente falou a respeito desses resíduos especiais?
esses resíduos especiais, eles têm que ter como maneira de descarte lá dentro dos incineradores, tá? Ou dentro de locais específicos em aterros sanitários, tá? Então, a letra B seria a resposta certa ali do nosso teste. Depois a gente vai ter a letra C. Reciclagem gera mais empregos e ajuda na manutenção de uma cidade mais limpa. Certo, tá? A importação de matéria-prima é diminuída com a reciclagem, o que gera menos gastos para os importadores. Também está certo, tá? Então, letra B sendo a resposta certa do nosso teste 1, lá da página 288. E o em casa, lá da página 289, tá? O em casa número 1, tá? Eu pedi para vocês fazerem na nossa última aula. Dos argumentos apresentados para que se opte pela reciclagem, qual você achou mais importante? Justifique a sua resposta. Tá? Então, a gente listou vários argumentos aqui dentro da nossa aula, na aula passada, a respeito desse processo de reciclagem, tá? E aí vocês teriam que escolher um ou mais de um, tá? Eu deixei listado aqui 3, né? De que essa importância dessa reciclagem, tá? Então, a importância da reciclagem é diminuir, então, o volume de lixo enviado para os aterros sanitários, aumentando, assim, o tempo de vida útil desses locais, tá? Então, essa é um dos motivos, tá? Para se reciclar. O outro motivo é que reduz a importância de matéria-prima, a importação de matéria-prima, gerando economia para o país, tá? Muito importante isso também. E diminui o consumo de energia da indústria, tá? Então, por isso que ele é muito importante ali dentro do processo de reciclagem, tá? Esses são um dos motivos. Existiam outros motivos que vocês poderiam colocar aqui na resposta do em casa número 1, beleza? Agora a gente vai lá para a coleta seletiva, tá? Na página 284, para dar continuidade então ao nosso conteúdo dentro do nosso módulo, tá? Então, a separação do lixo reciclável ela é fundamental para o sucesso de qualquer programa de reciclagem, tá? A coleta desse material proveniente previamente separado é conhecida como coleta seletiva, tá? Então, em vez de acontecer a separação lá nos locais de reciclagem, tá? A gente já pode fazer essa separação dentro da nossa casa ou quando a gente está na rua e se depara com essas lixeiras, tá? E para que essa coleta seletiva ela seguisse um padrão dentro do nosso país, tá? Foi feito então um código de cores, tá? E esse código de cores, cada cor de cesto desse representa um tipo de material que a gente vai depositar nesse cesto. Por exemplo, a cor azul, ela vai ser o depósito de papel e papelão. A cor vermelha, depósito de plástico e isopor. O verde é para depósito de vidro, né? O amarelo, metal. Preto, madeira, tá? Laranja, contagioso, tá? Ou material contaminado. O branco é para ambulatórios ou de serviços de saúde. O roxo é para materiais radioativos. Marrom, orgânicos como restos de alimentos, né? E o cinza, resíduos gerais não recicláveis, tá? Ou resíduo misturado. Geralmente, o que a gente encontra, tanto em locais públicos ou em empresas ou locais onde a gente acaba se deparando com essas lixeiras de coleta seletiva, a gente vai encontrar o azul, o vermelho, o verde, o amarelo e o marrom, tá? Por quê, professor? Porque esses são de mais evidência, ou que são esses lixos que a gente encontra mais, tá? Durante o nosso consumo de alimento ou consumo de alguma coisa do comércio, tá? Então, quando a gente vai lá e compra, por exemplo, pacote de bolacha, tá? O pacote de bolacha, ele é plástico, então eu vou colocar em qual desses? No vermelho, tá? Ou quando a gente consome uma fruta, por exemplo, uma banana, né? Ela vai ter a casca dela, que a gente não vai se alimentar, tá? Então, o que a gente faz com a casca? Joga aqui dentro do cesto marrom, que seria de procedência orgânica, tá? E assim por diante, tá? Então, geralmente, dentro de locais públicos, a gente vai encontrar esses 5 tipos de cestos, tá? De coleta seletiva. O azul, o vermelho, o verde,
o amarelo e o marrom, tá? Então, além dessas cores, também foram criados símbolos para padronizar essas lixeiras, tá? Então, lá, no de papel vai ser azul, tá? Com essas 3 flechas. O do vidro vai ser 3 flechas verdes. Do metal vai ter um imã atraindo uma latinha, tá? Mas é de metais ferrosos. Veja aqui, não serve para o alumínio. Já para o alumínio, vai ter 2 flechinhas, tá? Em formato circular. E no meio vai ter AL, tá? Significa que aquele material, tá? É um local onde vai ser descartado alumínio. Ou aquele material ele é feito de alumínio, tá? E o plástico vão ser 3 setinhas na cor vermelha, tá? Então, por exemplo, se a gente está num local público, eu não estou vendo essas 5 lixeiras ou 4 lixeiras com as cores que é lá do processo de padronização dos códigos de cores, por exemplo, né? Então eu vou observar o quê? Eu vou observar os símbolos, tá? Então eu vi o símbolo lá do vidro, vi o símbolo do papel, do plástico, então eu sei que ali eu tenho que depositar o plástico, ali eu tenho que depositar o alumínio, ali eu tenho que depositar o vidro, ali eu tenho que depositar o papel, tá? Então esses são alguns dos símbolos que são utilizados dentro do processo de coleta seletiva, tá? Agora a gente vai lá para o olho vivo, tá? Da página 285, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, das cooperativas dentro do papel da reciclagem desses materiais, desses resíduos, tá? Que a gente acaba gerando durante o nosso dia a dia, tá? Então, o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, SNS, tá? Estimou que em 2014 as associações cooperativas de catadores recolhiam 43,5% do total de materiais recicláveis dentro do sistema de coleta seletiva municipal, ao passo que as empresas contratadas pela prefeitura correspondiam entre aproximadamente 37,8% e as prefeituras diretamente por 18,7%. Esse levantamento não incluiu trabalhos de catadores independentes, tá? Então, mais ou menos 50%, tá? Aproximadamente metade de todo o material reciclável coletado, quem fazia essa coleta eram esses coletores de materiais recicláveis dentro da cidade, que estão associados, então, a essas cooperativas, tá? Aqui na nossa cidade de Apucarana, a gente tem a cooperativa COCAP, que tem um caminhão, né? Aqui no meu distrito, onde eu moro, eles passam toda quarta-feira de manhã, então a gente já deixa o material reciclável na porta de casa, aqui na frente do portão, tá? Eles chegam, pegam, colocam dentro do caminhão, depois levam lá para a COCAP, tá? E lá eles vão fazer a separação mais minuciosa, tá? Como assim, professor, mais minuciosa? Por exemplo, uma garrafa PET, né? A garrafa PET, ela tem aproximadamente 3 tipos de plásticos diferentes, tá? Tem o plástico da tampinha, que é diferente da garrafa, e tem o plástico do rótulo da garrafa. Então, esses 3 tipos de plásticos, têm que ser separados para depois eles pegarem esses plásticos e conseguir vender, tá? Então, a garrafa PET ela não é reciclada da maneira como a gente deixa ela lá para os coletores de recicláveis reciclar, tá? Então, eles separam aqueles 3 tipos de plásticos diferentes. Por isso que o papel deles é muito importante dentro desse processo de reciclagem, tá? Eles, além de coletar esse material reciclável, eles ainda fazem essa separação, né, desse tipo de material. Como, por exemplo, o papel, né? O papel do caderno é um tipo de papel, o papel da capa do nosso caderno é um outro tipo de papel, né? E assim por diante. Esses papéis diferentes, eles também têm que ser destinados de forma diferente para reciclagem, tá? Porque senão eles não conseguem fazer a reciclagem total desse material. Agora, lá na página 286, a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 R's e muito mais. Tá? Então, além desses 4 R's, a gente vai ver que tem muito mais R's do que esses que a gente comentou na nossa última aula. Tá? Então, no início desse módulo, a gente falou um pouquinho sobre os 4 R's, que são
Repensar significa repensar os hábitos de consumo e de descarte, tá? Antes de consumir bens ou de jogar algo fora, é preciso que pensemos nas consequências desses atos para a nossa geração e para as futuras. Tá? Então, será que eu preciso realmente comprar isso? Ou será que eu preciso mesmo descartar dessa forma, né? Eu poderia dar um outro destino ou dar uma outra serventia a esse tipo de resíduo? Então, é essa forma de repensar dentro lá do processo de reciclagem. Depois, reduzir, né? Reduzir o quê? Reduzir o consumo, tá? Adquirir aquilo que apenas realmente for necessário. Tá? Então, só consumir aquilo que for necessário, não consumir em grande quantidade sem ter a necessidade realmente daquilo. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nesses R's. Depois, a gente vai de reutilizar. Tá? Reutilizar o quê, professor? Utilizar o que for possível também, evitar o desperdício de materiais que ainda podem ter algum proveito para você ou para alguém, tá? Então não é porque deixou de servir para mim que não pode servir para uma outra pessoa, por exemplo, tá? E eu posso estar o quê? Tá doando esse material, por exemplo, roupa, né? Ah, não serve mais em mim, vou jogar no lixo? Não, eu posso doar para alguém que está precisando mais do que eu daquela roupa, tá? Daquele tênis, às vezes já está meio apertado no meu pé, tá? Então, em vez de eu gerar resíduo, eu estou destinando aquilo que era resíduo para mim para uma outra pessoa para ter uma outra serventia, tá? Reciclar materiais, tá? Então, o que é isso? Reciclar é reaproveitar os materiais usados para a fabricação de novos bens de consumo, como a gente já falou na aula passada, tá? Então, além desses 4 R's, a gente vai ter muito mais, tá? Mas certamente existem outros R's, tá? Como podemos ver na imagem ao lado aqui da página 286. Então, a gente vai ter o R de retorne, de reuse, recupere, recoloque e restaure, tá? Então, todos esses R's têm a ver com o quê? Com o processo de reciclagem, tá? Todos devemos, então, agir para produzir os problemas decorrentes do lixo que produzimos. A ação é coletiva. Consumir melhor em vez de consumir mais é uma atitude cidadã que favorece a nós e as pessoas ao nosso redor. Então, a gente tem que repensar nessa forma com que a gente vem consumindo. Tá? Gerar menos resíduos, ter uma qualidade de vida melhor, tanto para a gente quanto para gerações futuras. Tá? O consumo e o desperdício, tá? Então, cozinhar a quantidade de comida adequada ao número de pessoas que vão consumi-la, isso são alguns dos fatores que podem influenciar o nosso consumismo, tá? Então, ó, cozinhar apenas aquilo que eu vou comer, para que o quê? Para que não ocorra o desperdício de alimento e também não gerar o quê? Resíduos sólidos orgânicos, tá? Então, se eu estou comendo menos, não tem o porquê de eu continuar cozinhando a mesma coisa que eu estava comendo antes, tá? Por quê? Porque eu estou gerando resíduo, estou gerando mais espaço lá dentro do meu aterro sanitário, tá? Estou consumindo mais comida, isso também tá sendo ruim para o meu bolso, tá? Então estou gastando mais e estou jogando parte do meu alimento fora. Então a gente tem que pensar um pouco, às vezes, antes de fazer essas coisas. Colocar no prato somente a quantidade de alimento que você vai comer, tá? Então isso é muito importante também. Não gerar desperdício, tá? Então, hoje estou com pouca fome, não vou colocar a mesma quantidade de comida que eu coloquei no dia que eu estava com fome, por exemplo, tá? Para não gerar esse desperdício de alimento, tá? Antes de comprar determinado produto, refletir a respeito da função que ele terá ao ser consumido, tá? Então, será que ele é funcionalmente bom para mim? Ou eu vou usar 2 ou 3 vezes e vou descartar porque já não tem mais a mesma graça e não quero mais usar aquele produto. Então, a gente tem que usar um pouquinho desse senso crítico antes de consumir alguma coisa, tá? Antes de descartar um objeto quebrado, verificar se é possível consertá-lo ou buscar uma nova utilidade para ele, tá? Então, às vezes, quebra uma xícara, ela vira um recipiente para mim guardar alguma coisa, tá? A alça da xícara, por exemplo, não que ela quebre inteira, né? Mas a alça dela quebrou. Eu posso usar ela de uma outra maneira, tá? Ou quebrou algum tipo
quebrou algum tipo de coisa lá dentro da minha casa, será que eu posso reaproveitar ele de alguma forma, né? Então, tudo isso são formas da gente reaproveitar aquilo que poderia estar gerando algum tipo de resíduo, beleza? E agora a gente vai lá na outra página, tá? Falar um pouquinho sobre o olho vivo, na página 287, tá? Então vamos acompanhar lá. Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, tá? Então, desde meados de 2014, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, está vigorando em nosso país. Isso significa que, desde essa data, o Brasil não deveria mais existir lixões, e o lixo passaria a ser responsabilidade compartilhada, isto é, todos estariam encarregados de dar uma destinação correta ao lixo produzido. Os governos municipais, estaduais e federal, as empresas e você, o próprio consumidor. Cada um teria, portanto, determinado papel em relação aos resíduos sólidos. No caso do consumidor, por exemplo, ele deveria separar o lixo, preparando-o para a reciclagem sob pena de multa. No entanto, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABEL, no Brasil, 40,9% dos resíduos ainda eram destinados de maneira inadequada no ambiente em 2017. Além disso, nesse mesmo ano, 75% dos brasileiros ainda não separavam seus resíduos em casa e menos da metade da população dizia saber que alumínio, papel e PET são materiais recicláveis. Como mudar essa situação? E você, está fazendo a sua parte? E sua escola? A cidade onde você mora oferece condições para que você faça a sua parte? A prefeitura da sua cidade recolhe o lixo reciclável e promove parcerias com associações ou cooperativas de catadores de lixo? Tá? Então, essas são perguntas dentro do Olho Vivo que acabam fazendo a gente pensar um pouquinho a respeito do nosso papel como cidadão dentro da nossa cidade, né? Hoje a gente sabe que aqui em Apucarana, principalmente, tá? A gente tem a Associação dos Catadores de Papel, a gente também tem reciclável, desculpa, a gente também tem a coleta, né? Coleta seletiva que passa nos bairros da cidade fazendo essa coleta, né? A escola tem a coleta seletiva lá também, né? Tem os locais onde a gente deposita os materiais, tá? Tudo isso, tá? A gente está fazendo do nosso local um local melhor, tá? Então a gente fazendo a nossa parte, tá? Isso já ajuda muito a gente ter um local melhor, tanto um local melhor de estudo, um lugar melhor de trabalho, um local melhor para a gente passar um lazer, por exemplo, quando a gente sai e vai para um lago ou para algum tipo de parque e chega lá tá cheio de lixo, não fica um lugar ruim para a gente ficar, tá? Porque tá cheio de lixo, fica feio, às vezes fede, então aquilo lá não é um lugar legal para a gente fazer um lazer com a família da gente. Então a gente tem que repensar essa maneira como a gente está descartando o nosso lixo, tá? Logística e reserva, tá? Então a logística reserva é um processo em que os fabricantes de determinados produtos e também os importadores que compram produtos que vêm de outros países são responsáveis pela destinação final dos produtos que comercializam. No Brasil, os fabricantes ou importadores de pneus, baterias de automóveis, embalagens de óleo, combustível e de agrotóxico já se responsabilizam por coletar e reciclar esses produtos. Mas outros setores de produção, como os de embalagem em geral, lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos e medicamentos, ainda não seguem esses exemplos, devendo buscar fazê-lo em parceria com os governos. Até 2017, os dados da Abrelp mostram que apenas alguns setores, a logística, a reserva permaneceu como estava em 2016, ou até diminuiu, o que é bem preocupante. Tá? Então, algumas indústrias hoje em dia, ela acaba fazendo essa reciclagem, recebendo esse material, tá? Principalmente a indústria de agrotóxicos, né? A indústria de pneu, de pilhas, tá? No Brasil agora está tendo de pilhas também, tá? Com óleos combustíveis, tá? E outros tipos de baterias de automóveis. Também acaba pegando a bateria à base de troca, quando a gente vai trocar lá a bateria do carro ou da moto. Tá? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a atividade 2, tá?
Então, na atividade 2, basicamente, essa pergunta é: qual é a relação entre coleta seletiva e a reciclagem? Tá? Então, qual a relação entre os dois? Então, a pergunta está fazendo esse tipo de questionamento para a gente. Você conheceu vários R's na nossa aula de hoje. Crie outro R que tenha relação com a solução dos problemas dos resíduos sólidos. Justifique a sua criação. Então, eu quero que vocês criem uma palavra com R, tá? Que está relacionada diretamente com a solução dos problemas do resíduo sólido. Tá? Então, a gente já viu vários e é só falar mais um e justificar o porquê que você criou essa palavra. Depois a gente vai ter a atividade 3 dentro da nossa atividade 2, né? Quer dizer, o exercício 3 dentro da atividade 2 é o seguinte: analise a imagem a seguir. É um canudo com um copo plástico, tá? E o outro é um canudo de papel, tá? Com uma caneca de vidro. Como é possível interpretar essa imagem relacionando-a com o que foi estudado no item o consumismo e o desperdício? Tá? Então, o que vocês acham ali? O que tá de errado com aquela parte que a gente falou um pouquinho sobre consumismo e desperdício, né? Se está certo ou se está errado? Qual dos dois vocês escolheriam? Qual deles vocês acham que está mais correto? Tá? Então, coloquem essa opinião de vocês aqui nesse exercício número 3. Beleza? Agora o teste número 2, tá? Lá na página 288. Qual das ações a seguir contribui para a diminuição da produção de lixo? Então, aqui vocês vão ler as alternativas de A a D e escolher qual delas, tá? Quais dessas ações vai contribuir para a diminuição da produção de lixo. E lá depois eu quero que vocês façam, então, o em casa número 2, tá? Lá na página 289. Então, a gente vai ter ali uma tirinha, tá? Baldo, não vamos comprar tudo isso, tá? Dele dentro do mercado. Por que não? Porque é demais. Mas olhe tudo que estamos deixando para trás, tá? Então, ali uma tirinha e aí a gente vai ter duas perguntas a respeito dessa tirinha. Levando em conta que foi estudado nesse módulo, faça uma análise do argumento do pai para não comprar tudo o que Baldo colocou no carrinho de compra. B. O efeito de humor da tirinha é provocado pelo contra-argumento surpreendente de Baldo no último quadrinho. O que esse contra-argumento revela sobre os costumes de Baldo? Tá? Então, isso eu quero que vocês coloquem a resposta pessoal de cada um de vocês. Beleza? Pessoal, então ficamos por aqui. Terminamos a nossa aula. Na nossa próxima aula, na semana que vem, eu volto com a resolução desses exercícios e a gente vai dar continuidade, então, aos nossos conteúdos. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.